Bom, pessoal, vamos então ao passo 3. Esse passo ainda a gente fala sobre carreira, sobre desenvolvimento e sobre preparação, tá bom? Então o tópico aqui é invista em você, esteja bem preparado. A gente se depara sempre com situações onde as oportunidades às vezes aparecem e a gente não está preparado para aproveitá-las, né? Eu vou te dar um exemplo aqui clássico, né? No começo da minha carreira profissional, eu comecei atuando em obras e depois eu queria migrar para essa área de planejamento e controle. Eu já comentei um pouco aqui no começo do curso. Eu vivi algumas experiências não muito boas logo no meu primeiro trabalho, com dificuldade a empresa tinha de pagar mão de obra, de se organizar, uma empresa pequena. Eu não queria aquilo mais para minha carreira. Eu falei, não, eu preciso, né, me preparar melhor para quando aparecer uma oportunidade na área de planejamento eu esteja preparado, né? E assim foi, eu fui me capacitar. Na época, recém-formado, não tinha muitos recursos disponíveis. Eu me preparei comprando alguns livros clássicos, inclusive lendo. Eu ia em tudo quanto é oportunidade que eu tinha, por exemplo, de palestra, de treinamento, quer seja pago ou gratuito, porque eu estava investindo no maior bem que eu tinha naquele momento, que era a minha própria carreira, né? Então, assim, ó, esteja preparado para as oportunidades, né? Ah, eu pretendo trabalhar fora do país. Pois esteja preparado para quando aparecer uma oportunidade, você fale a língua daquele país, você saiba sobre a cultura daquele país, você saiba sobre como as empresas daquele país atuam e por aí vai, né? Na nossa área de planejamento e controle de produção de obras é a mesma coisa, né? Então eu tenho que ter os conceitos para estar preparado. Ah, mas eu vou esperar uma empresa me dar uma oportunidade, aí eu invisto nesse tópico. Na minha opinião, não é assim que funciona, né? Pode até ser que alguém te convide para alguma coisa e te dê uma oportunidade para você começar do zero, mas normalmente a gente conquista as oportunidades a partir daquele momento que a gente se mostra preparado. Ah, mas eu não tenho experiência ainda profissional naquele tópico. É óbvio que a gente entende, porque você ainda vai começar a atuar naquilo. Mas se você tem uma bagagem com conceito, você, né, está tramitando em outras áreas da empresa, está sabendo sobre o que aquela área faz, qual é a importância daquilo, isso vai te ajudar sem dúvida a estar melhor preparado para aquelas oportunidades, né? E aí eu trago aqui o tópico, pessoal, leia bons livros, vá a palestras, eventos e congressos, né? De novo, a gente tem acesso a muita informação hoje em dia, né? Informação de boa qualidade muitas vezes e relativamente a custos assim, vamos dizer, acessíveis, né? Tem inúmeras palestras, eventos e congressos que são eventualmente até gratuitos, né? Hoje em dia, com essa questão de eventos online, facilitou demais a vida para que a gente possa participar dos eventos, porque você acaba não tendo custo de deslocamento e por aí vai. Alguns, por exemplo, como esse curso aqui, você pode assistir no momento que bem lhe convier, né? Então, assim, tem livros muito bons, muito práticos, assim, que dão um embasamento para você. Então, procurem livros bons sobre gerenciamento de projetos, sobre Lean Construction, livros que falem, por exemplo, sobre o método do caminho crítico, o famoso CPM, que fale sobre escopo, integração, planejamento, controle de custos e por aí vai, né? Então, assim, tem muita coisa boa aí disponível que você pode, obviamente, agregar conhecimento, né? As palestras em si, eu gosto demais, porque as palestras são muito direcionadas, né, a tópicos, assim, bastante aderentes ao que a gente quer e é onde você tem que passar um recado rápido, né? Então você tem um curto espaço de tempo ali para poder passar uma grande quantidade de conhecimento. E eventos e congressos, pessoal, é aquilo que eu estava comentando há uns passos atrás aqui. Não tenha vergonha de participar, de perguntar e de aprender, né? Cada oportunidade que você tem para poder participar desses eventos, quer seja dentro da sua empresa, quer seja numa entidade de classe ou numa palestra numa universidade, né? Qualquer ganho de conhecimento é relevante para a carreira de vocês, tá bom? Invista em uma pós-graduação. Então, eu não sei você aí se já é formado, qual que é a sua experiência profissional, se você ainda está estudando para um curso de técnico, tecnólogo, engenheiro, arquiteto e por aí vai.
Mas assim, tenha em mente, pessoal, que investir uma, duas, três, o quanto mais você puder fazer em pós-graduação é super relevante, né? Eu sempre comento que na minha época da faculdade, que foi ainda no final da década de 90 que eu concluí, não existia, né, muitas disciplinas, por exemplo, sobre planejamento, controle e orçamentos, né? Eu me lembro de pouquíssimas aulas dentro da faculdade falando disso, né? Hoje as grades dos cursos, né, eles estão mais completos e dão um pouco mais dessa bagagem, né? Esse próprio treinamento aqui vai nessa linha, né? Mas assim, invista muito num curso de pós, porque ele vai direto ao ponto, né? Se você tem interesse numa pós focada em planejamento, orçamento, por exemplo, vai tratar daqueles temas, né? Então você vai a exaustão trabalhar aquilo. E vá muito, assim, prefira muito aquelas opções onde você consiga treinar a questão prática, né? Onde você consegue colocar o conceito que você está aprendendo na sua empresa, quer seja no seu estágio, ou quer seja já no seu trabalho em início, ou já estágio avançado dentro da empresa, onde você pode praticar aqueles conceitos. Isso é super relevante, né? Porque senão a gente aprende um conceito, ele cai no conhecimento, ele cai no esquecimento, né? Vocês devem saber bem de diversas pesquisas aí que falam que a gente aprende, onde a gente mais aprende é praticando, né? Se não vira apenas um lembrete que a gente vai esquecendo ali da memória. Então invista, pessoal, invista assim em cursos bons, né? Eu sou professor do programa de mestrado profissional do IPT também, né? Mas você não precisa fazer um programa de mestrado se não quiser, né? Tem aqui, ó, né, N opções aqui de MBA, de especializações que você pode investir. Né, pessoal, uma especialização, uma pós-graduação também agrega muito para a sua formação profissional, para o seu currículo, né? Para a sua bagagem. Eu me lembro há 20 e poucos anos atrás, quando eu me formei, eu tinha muito essa preocupação, né? Será que a universidade que eu estou me formando, a faculdade que eu estou me formando, ela é relevante no mercado ou não, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso, né, então me capacitar um pouco mais aqui, fazendo cursos em boas instituições que me tragam conhecimento que vá me ajudar aí na carreira profissional, né? Busque por certificações, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui de algumas certificações assim mais clássicas, obviamente a N outras, né? Mas, por exemplo, a certificação do PMI, que é o Project Management Institute, é uma certificação, eles têm várias certificações, mas a mais clássica é o que a gente chama de PMP, Project Management Professional. Então, é o profissional em gerenciamento de projetos, né? Existem cursos, obviamente, voltados para a gestão de projetos e existe a certificação do PMI. Eu fiz a minha certificação, se eu não me engano, em 2007, 2008. Eu me lembro, na época, eu fui um dos primeiros engenheiros civis a fazer, né, no Brasil. A certificação ainda era muito voltada para as áreas de TI, tecnologia. Hoje em dia já ganhou uma gama muito maior, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, e lá fora a questão da certificação é bastante reconhecida. Então, para quem tem interesse eventualmente trabalhar fora do país, busque pela certificação, porque várias vagas que a turma publica lá fora, no Brasil também, né, pedem a questão da certificação. E por que ela é importante, né, pessoal? Porque ela atesta que você é um profissional formado com base na linha metodológica do PMI. Então tem um livro lá, o que a gente chama do PMBOK, que é um livro guia, que tem as boas práticas lá de gerenciamento de projetos. Você tem que demonstrar para o PMI que você tem skills e tem expertise profissional para poder obter a certificação. É um conjunto de fatores que vai te ajudar muito, né, na minha opinião, a ter relevância no mercado, tá bom? É importante dizer que ela tem, obviamente, um custo aí de investimento da certificação, normalmente é em dólar, então está atrelado, quando a gente faz a conversão aí, tem um custo importante, mas, de novo, né, se você julgar que isso é relevante para a sua carreira, eu sugiro que você siga em frente, né? Eu trago sempre aqui também, falo bastante da ACE, né? É um órgão assim que traz muitas discussões sobre a questão do cost engineering, que a gente fala, que é engenharia de custos. Só que a engenharia de custos ela está muito associada também à questão de planejamento físico, programação, controle e por aí vai.
Eu pesquise também na Ásia. A Ásia tem algumas certificações assim super relevantes e interessantes e também trabalha muito nessa questão de padrões, né? Para a gente poder ter um padrão para fazer um orçamento, fazer um controle, para fazer um planejamento é muito legal e muito relevante, tá? Em outras também, né, pessoal? Hicks já é mais focada na questão do mercado imobiliário. Mas para quem também tem interesse, também de novo, quando estive morando, trabalhando fora do Brasil, eu me lembro de diversas empresas, né, olhando lá, passando pelos anúncios lá de emprego, que pediam essa certificação, porque ela também trabalha com a questão do padrão, né? Então, o padrão de cálculo para algumas áreas, o padrão de cálculo para alguns fatores dentro do mercado imobiliário. Então, se você tem a certificação, significa que você está a par e segue, né, aqueles padrões, tá bom, pessoal? Outro tópico que eu comento demais sempre com os meus alunos, né? Tente ao máximo possível conciliar trabalho e estudos, né? Absolutamente nada contra quem está no momento da vida que está só trabalhando ou que está só estudando, né? Absolutamente nada contra, tudo são momentos aí. Mas se for possível e você conseguir conciliar, é o que eu julgo a melhor experiência, a melhor prática, porque você vai estar aprendendo alguns conceitos do ponto de vista acadêmico, né, dentro dos estudos, e você pode aplicar esses conceitos no seu dia a dia de trabalho. Isso faz muita diferença no seu dia a dia. Porque você pode aplicar alguma coisa, voltar para aquele instrutor que está te dando o curso e falar, olha, testei, não funcionou, como é que poderia se fosse diferente e por aí vai, né? Eu tive, durante o meu curso de mestrado, eu tive a oportunidade de escrever a minha dissertação sobre um programa de implantação de um processo de planejamento e controle de produção em obras imobiliárias. Na época eu trabalhava em uma empresa que tinha um volume muito grande de obras e a gente precisava criar padrões para fazer o planejamento e controle dessas obras, né? Então isso me ajudou demais, né? Durante o meu processo do doutorado também, eu trabalhava em duas grandes empresas aqui no Brasil e eu pude aplicar diversos dos conceitos que eu estava aprendendo ali naquele momento dentro da minha área de atuação profissional. Então é super rico, né? Porque você consegue ver alguma coisa na teoria e consegue aplicar aquilo para tirar o seu próprio julgamento se aquilo é relevante ou não, tá bom, pessoal? Então, fica uma dica importante aqui, sempre invista em você e esteja preparado, né? Esteja muito preparado. E eu reforço de novo aqui, né? Quem tiver interesse e quiser, obviamente, me trazer alguns tópicos, me procure aí pelas redes sociais, será um prazer ajudá-los. Eu adoro debater esse tema, né? Como eu segui a minha carreira, tanto profissional quanto acadêmica em paralelo, né? E vindo nesse viés, aí, nesse conceito de agregar e combinar as duas coisas, é um modelo que eu acredito muito que funcione, tá bom? Então esse é o nosso passo 3.